Agora, antes de fechar com o nosso repórter, o Ari Campos, o Ari está nesse momento lá no aeroporto com imagem e tudo, né? Antes de conversar com o Ari, o Fernando Ferreira tem alguns detalhezinhos, porque ontem eu recebi informação, uma pessoa que teria feito um levantamento dizendo: Madalena, sabe quanto custa a manutenção do aeroporto de Araraquara? Eu falei: nem imagino, vamos levantar. Ele falou: os dados que eu acabei reunindo, daria para pagar uma escola com 30 professores. Eu falei: não sei quanto é que custa uma escola com 30 professores, né? Mas, enfim, seria isso mesmo? O que diz a matéria, Fernando? Desativado há anos aí o aeroporto Bartolomeu de Gusmão de Araraquara, conforme dados não oficiais, teria um custo de manutenção tão elevado que daria para pagar o funcionamento de uma escola pública com 30 professores. Esses números deverão ser disponibilizados pelo DAESP, aqui é o Grande Jornal da Morada, para que esse assunto seja tratado de forma oficial. Quando a possibilidade do aeroporto voltar a operar linhas regulares, não existe nenhuma possibilidade para que aconteça isso a um curto prazo. Não há nenhum aceno, nada, não se tem nenhuma empresa, nem TAM, nem Gol, nem Latam, nenhuma empresa azul interessada em Araraquara. Quer dizer, investimos 10 milhões de reais, está aí o aeroporto, bonito, sem dúvida. Agora, deixa eu ver como que o Ari está vendo, nem sei se o Ari foi lá para fazer um acompanhamento a respeito do assunto, se tem alguma outra questão, né, em cima do aeroporto. Mas o Ari está lá e ele pode conversar sobre a situação. Ari, você acredita que realmente essa manutenção custa tão caro assim que daria para pagar uma escola com 30 professores? Pois não, Ari, pois não. Madalena, nós estamos aqui no aeroporto Bartolomeu de Gusmão, nenhuma informação foi confirmada, mas é uma grande área, essa área está totalmente limpa, grama bem aparada, o saguão aqui do aeroporto está bem limpo e pronto para receber qualquer visitante ou até alguma aeronave, que é o caso que nós temos aqui neste momento. Nós temos uma aeronave neste momento fazendo o abastecimento. Nós temos 2 caminhões, neste momento nós temos também um helicóptero que está taxiando aqui no aeroporto, portanto, toda a área do aeroporto está bem cuidada, pronta inclusive, está recebendo neste momento o pouso de um helicóptero e é uma área muito grande e com certeza o custo para se manter tudo isso daqui é um custo bem elevado. Olha, a gente está percebendo, né, que está bonito, sem dúvida, você viu tudo brilhando. Sim, está bem conservado. Agora, para manter isso, né, sem ter arrecadação de movimento de funcionários, né, tá certo? Porque se você tem lá todo um movimento de passageiros, desculpe, né? Então você paga taxas de embarque, paga taxa de manutenção. As empresas pagam pelo uso do espaço. A lanchonete paga Exatamente. Então, quer dizer, toda a estrutura. Agora, para manter isso aí em ordem, todos os dias, o mês inteirinho, o semestre inteiro, o ano inteiro, eu acho que hoje a gente deve ter recebido da DAESP. Não, o DAESP não fala, Madalena. Já fizemos esse questionamento há alguns meses. Mas o DAESP se esquiva e não assume. Os custos são aqueles necessários e tal, não fala em valores, não traz montante. Eu, sinceramente, tenho uma visão, né, a esse respeito de que, já que construímos um monstrengo, não podemos deixar que ele se deteriore. Não tem dúvida. Né? Então, se custa 1 milhão por mês, é 1 milhão que tem que gastar. Não tem jeito. Eu prefiro gastar 1 milhão do que o aeroporto ficar desativado, abandonado, virar um tropical shopping lá naquela região da cidade com usuário de droga. E quando, se porventura um milagre acontecer e uma empresa quiser operar, vai ter que reformar. Então é melhor gastar agora e manter ele limpo. A pessoa que escreveu, né, que disse que fez o levantamento do custo disso, acho que ele foi lá perguntar quanto, né, deve ter alguma base, né? E eu disse: olha, eu vou tratar da coisa de forma verdadeira quando tiver os números oficiais. Tá sendo, nem sei quanto custa uma escola com 30 professores por mês, né? Eu não sei. Mas agora, para manutenção no aeroporto como esse, eu não sei porque tem aparelhos, né, que tem que ser revisados, tem que ser mantidos, os aparelhos não podem ser desligados, tem toda uma situação, né, ao redor. Agora, o que me espanta, Nancy, o que me espanta, Luiz Antônio, Fernando, Chico e você ouvinte que me acompanha, é que estão viabilizando a construção de um novo aeroporto em São Carlos, adaptação, para se transformar num aeroporto internacional. Um aeroporto encostado, é de uma burrice excepcional, é de uma burrice total. Quer dizer, você vai investir mais dinheiro lá, tendo que você tem toda uma estrutura aqui para poder fazer disso aqui um aeroporto internacional, de carga inclusive.
Você entende? Quer dizer, eles brincam com o dinheiro público, estão lá. Agora, não adianta, mas São Carlos, que São Carlos e Araraquara é tudo uma coisa, é uma força regional. Tinha que ter um planejamento único, né? Regional, se possível, coloquem em Ibaté para atender as duas cidades da mesma distância. Eu concordo com você. Aí tentam justificar dizendo, não, mas o plano de internacionalização em São Carlos não diz respeito a transporte de passageiros, é para manutenção. Já tem um aeroporto de carga, inclusive, também em São Carlos. Para manutenção. Araraquara também pleiteou isso, não é só São Carlos, não. Araraquara mal viabilizou a operação comercial, já se falava em usar a área anexa ali, né, em desapropriar uma área grande para fazer, né, o aumento da pista de pouso. Quer dizer, nós nem viabilizamos um projeto, já queremos gastar com outro. Falta planejamento. Eu acho que, na verdade, Madalena, não é nem burrice, é, na verdade, burrice econômica, porém inteligência e força política que São Carlos está conseguindo esse feito. É força política. Mas se houvesse força política em Araraquara, essa força política que está acabando com o país. Mas a força, o município, tudo bem, vai lá brigar. Agora, quem organiza isso é um órgão só. É o DAESP. Ele tem que ver o que é estratégico para os seus recursos e para o seu Estado. Tecnicamente, não tem que ficar com força política. Mas se força política é só para fazer carreira de uns e outros aí. Para com isso. Essa força política acabando com o país. Porque isso aí, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Eles usam a questão econômica, né, quando vai trazer benefício para alguns rentistas. Agora, quando é para olhar esse olhar econômico para a nação, eles não olham. Tá, mas o que é que você prefere? Que não tenha força política em Araraquara e mantenha o aeroporto dessa forma? Isso não é questão de força política, isso é questão de força estratégica. Nós temos que ter um país organizado. Gestão pública organizada. Porque você não pode... Olha, se você quiser saber uma coisa, estão querendo também... Aquele aeroporto de Ribeirão Preto, o pessoal está querendo fazer dele também um aeroporto internacional, mas aí já para passageiros e tal. E tem uma disputa, porque está dentro de um bairro, o aeroporto está inviabilizado por isso. Agora, tem uma área aqui perto do Rio Mogi Guaçu, aqui pertinho de Rincão e tal, que seria um ponto estratégico. Estaria entre São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto, o aeroporto teria 40 quilômetros de cada cidade. 40 quilômetros de Ribeirão Preto até o aeroporto, 40 quilômetros de Araraquara até o aeroporto, 40 quilômetros de São Carlos até o aeroporto. Quer dizer, você teria aí um aeroporto regional. Assim funcionam os aeroportos na Europa. Você entende ou não? Então, inclusive longe das cidades. Bem distante, para que você possa ter aí toda uma situação de proteção, coisa que não acontece hoje no Brasil. Eu não concordo com isso, porque eu acho que o aeroporto precisa da infraestrutura urbana de transporte, de táxi, de hotelaria, mas acontece uma que, rede de atendimento, Fernando, que é a cidade um aeroporto, por exemplo, da distância de Londres até o aeroporto, você vê... É muito longe. É muito longe, sabe? Então, porque lá pode, aqui não pode, é sempre assim. Lá, e as estruturas que tem? Quer dizer, mas você vai dando a estrutura aos poucos. Você vai ter toda a estrutura lá de hotéis. Mas qual que é o impedimento de ter um aeroporto bem montado em Araraquara que atendesse bem São Carlos? Se nós tivéssemos um aeroporto pleno em São Carlos... Tem dois passageiros aqui, 2 em Ribeirão Preto... Não, mas se nós tivéssemos um bom aeroporto em São Carlos, para Araraquara seria uma facilidade muito grande. Acho que não tem que ter bairrismo. Não, Araraquara e São Carlos disputando. Tem que ter um plano unificado que parta do DAESP, não das forças políticas de cada município. Agora, estou dizendo a você que esse aeroporto ali na região... Já foi pleiteado isso. Aí ocorreram manifestações ambientalistas. Não, ali pega o Rio Mogi Guaçu, a tem que ser levado em consideração. Não, mas é longe do Rio Mogi Guaçu, não fica tão perto assim, não. Então, quer dizer, isso foi há 20 anos, quando estudiosos disseram, olha, aeroporto se constrói dessa forma, com potencial regional, para que você possa... Porque quantas pessoas... antigamente eu estava sempre em Ribeirão Preto, porque eu tinha uma filha que morava em Belo Horizonte. É uma coisa impressionante. O que você via de gente de Araraquara, de São Carlos, de Matão, todo mundo em Ribeirão Preto. Por que não tinha um aeroporto aqui, exatamente nessa região, ali, perto do Rio Mogi Guaçu, um pouquinho para cá, onde ficaria 40 quilômetros, porque são potências. Se Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes, somando Araraquara e São Carlos, temos 500 mil habitantes, um pouco mais de 500 mil habitantes. Não dá para disputar economicamente com Ribeirão Preto, não né? Dá, economicamente, mas você somando a região, dá. É que está o negócio. Não é disputar, Luiz Antônio, é viabilizar. Não é disputar, rapaz, Ribeirão é viabilizar. Preto é uma cidade em que cabe perfeitamente o aeroporto, bem não dentro de onde está. Vai ter que construir o aeroporto. A malha aeroportuária no Brasil ela é muito mal distribuída, né? Você percebe que existem uma série de falhas. Eu acho que muitas vezes você tem... É o caso de Araraquara, né? Araraquara já mostra aí essa situação. Agora, se você for pegar exemplo do que acontece mundo afora, existem muitos aeroportos fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece? Você tem aeroportos regionais que são bastante importantes, são grandes aeroportos,
em algumas cidades, grandes metrópoles, existem os aeroportos, mas também existem aí situações onde você tem vários outros aeroportos menores que são aeroportos particulares e são aeroportos de pessoas não ligadas ao governo e que funcionam e tem um movimento muito grande também. Agora, o assunto nosso é esse aqui, né? A manutenção do aeroporto, tá bonita a manutenção, Ari foi lá, mostrou você, tá certo? Agora, temos aí um custo elevado de um elefante branco, né? É lamentável porque está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a educação, está faltando dinheiro para tapar buraco e nós temos aí um aeroporto parado. Ocioso. Né? Manter um espaço tem que ser mantido, sem discutir. Da ESP tem 26 aeroportos hoje no estado de São Paulo, que tem essa manutenção. Agora, de que maneira isso está acontecendo? Ainda bem que o nosso aeroporto, apesar de ser esse elefante branco, ainda está bem conservado. Fernando, tudo isso cai nas nossas costas, rapaz. Porque se faz no orçamento estadual, precisamos de tanto. E vamos tacar o imposto e vocês que se virem para pagar. Tá caro demais, rapaz. Estou dizendo que esses políticos ferraram a gente por falta de gestão. Eles estão matando a gente por falta de gestão. Eu imagino, por exemplo, né, que as taxas dos aeroportos de Campinas, de Ribeirão Preto e outros por aí tem que ser suficientes para o DAESP bancar esses que estão ociosos. Você percebe? Então, quer dizer, encarece o transporte aéreo no Brasil para manter uma estrutura que não está funcionando. Será que empata ou é deficitário? Deve ser deficitário. Que a DAESP está tentando fazer com que haja a negociação de aeroportos hoje pertencentes a ele para a iniciativa privada, ou seja, a concessão desses aeroportos.